Retratar a natureza é e sempre foi inevitável. Mesmo em tempos de alta tecnologia, sempre nos voltamos a ela, porque a natureza também é a expressão da nossa origem, por isso é tão necessário buscarmos ela no nosso cotidiano, para a nossa vida. No cinema, por exemplo, ela sempre esteve presente, mesmo em segundo plano. Nos filmes de romance, lá estava ela. Nos de aventura. You should not be here. Go back. All this is your fault. I need your help. Dramas, comédias, animações. O cinema tem esse papel de trazer, através da tela, diversos assuntos, temas que podemos discutir na nossa sociedade. E nos últimos tempos, o cinema também vem discutindo as questões ambientais, as questões da sustentabilidade, da nossa sobrevivência no planeta Terra. Temas que nós discutimos aqui no programa Biosfera, você também pode ver na tela do cinema. Todos os amiantos, sob qualquer forma, fazem mal à saúde, são cancerígenos. Não existe nenhum limite seguro abaixo do qual você pode dizer, olha, aqui eu estou completamente seguro, eu posso ficar tranquilo que eu não vou adoecer. Não existe isso. Cuidado com essa poeira que dá câncer, pô. Vai pra lá. Aí, tá é vendo? sério. Hoje nós podemos falar que o cinema ambiental é um gênero, sim. Longas, documentários, muitos festivais no Brasil falando das questões ambientais, promovendo conscientização, discussão para buscar, através do cinema, um compromisso social para transformações que nós devemos promover quando o assunto é a sustentabilidade do planeta. Durante as exibições do programa Biosfera, você acompanha alguns dos inúmeros projetos existentes no Brasil que têm como objetivo propagar a conscientização por meio do cinema. O Cine Clube Socioambiental, o Cine Solar foram algumas das iniciativas que já apresentamos a você em outras edições. E hoje aqui no programa Biosfera, isso não vai ser diferente. Nós participamos da 6ª Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental com filmes incríveis, gente. Falando sobre questão de alimentação, agrotóxicos, químicos, mas também mostrando que ao redor do mundo transformar a nossa realidade é muito possível. A mostra é realizada pela ONG Ecofalante, né? A ONG foi criada em 2003 com o objetivo de fazer um trabalho de educação para o desenvolvimento sustentável. No desenvolvimento desse trabalho, a gente acabou descobrindo que no século XXI existe uma questão, o que a gente chama de cinema ambiental, explodiu enquanto pauta mundial. E a gente teve um intercâmbio nacional e internacional, descobriu essa produção, daí veio a ideia de criar no Brasil uma janela para a entrada desses filmes, que eram filmes super premiados no mundo inteiro e que não tinham entrado no Brasil. Por muito tempo, as discussões sobre as questões ambientais estavam com os ambientalistas ou pesquisadores da área. Hoje, isso já não é mais assim. Todas as instituições, sejam elas privadas ou públicas, culturais ou nós, do ponto de vista individual, devemos sim pensar sobre o impacto que causamos na natureza, no meio ambiente. A 6ª Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental traz essas discussões em primeiro plano para repensarmos as nossas atitudes. Desde o início a gente tem essa mostra histórica porque a gente, que pese essa questão de meio ambiente, de desenvolvimento sustentável ser recente, né? O cinema sempre retratou a nossa relação entre o homem e a natureza, né? E a gente sempre fez mostras importantíssimas, mostras sobre a França, como é que os grandes cineastas trabalhavam essa questão. E esse ano, também por esse momento político do Brasil, a gente decidiu fazer um foco, voltar um pouquinho atrás,
mas não tanto, porque está tão presente, né? E pensar a mostra histórica, o panorama histórico em cima da Amazônia, né? Pesquisamos 300 filmes, né? Fizemos uma pesquisa vasta e a gente acabou delimitando um universo bem interessante. Foi uma curadoria interessante que eu optei por pegar os cineastas que no período militar fizeram os primeiros filmes na Amazônia, filmes de ficção, né? Que retratavam então esse imaginário do que eles pensavam que era a Amazônia e os conflitos que já estavam presentes nesse período da ditadura militar, né, em que aquele Brasil grande, ocupar a Amazônica, ocupar ou entregar a Amazônica, né, era uma ideologia do governo militar, né, se começava a se implantar. E daí esses cineastas foram desbravadores desse universo, mostrando os conflitos e as contradições desse processo de ocupação da Amazônica. Nesse momento, na sexta mostra Ecofalante, em virtude de um momento específico da sociedade brasileira, também contemporânea, né, em que você vive um momento de crise ética, de crise política, econômica, né, em que os direitos dos povos amazônicos, os direitos dos povos indígenas estão sob risco, está sob grave ameaça, a gente decidiu, além das todas essas nossas preocupações que são abordadas na mostra contemporânea, com todas essas temáticas e os debates, a gente decidiu claramente homenagear o cineasta Vincent Carelli. Vincent Carelli é um indigenista, trabalha há 40 anos com os povos indígenas, né? E é um cineasta super premiado nesses últimos 5 anos, né? Em que ele acabou de fazer Martírio, que é um dos filmes mais importantes da história do cinema brasileiro, né? Abordando realmente o massacre dos índios guaranis ao longo de décadas, né? E da história do Brasil. E também Corumbiara, outro filme super premiado. Calma. Amigo. Bravo não. Viram que era um índio mesmo, viram a roça, viram tudo que tinha que ver e continuaram mantendo a versão de que aquilo lá tinha sido montado. Como que você vai acreditar num índio daquele que nunca teve contato com um branco, um índio de roupa? Quem vai acreditar numa história dessa? Do bom. E criador do Vídeo nas Aldeias, um projeto super interessante que começou lá nos anos 90, final dos anos 80, né, que leva o vídeo, a linguagem do vídeo para os índios, empodera os índios para aprender essa linguagem e ao invés de mostrar para o lado do branco, como é que o branco vê os índios, permite que os índios formem sua expressão. Que é super importante, sejam protagonistas, né, e mostrem para os seres brancos, para a nossa cultura, de que eles são tão importantes, são mais importantes dentro da nossa cultura. De qualquer maneira, são iguais e merecem ser respeitados. Fui levado ao Mato Grosso do Sul em abril de 1988. O que me fascinava naquela época era o transe religioso, as grandes rezas que reuniam os índios Guarani e Kaiowá de diferentes aldeias da região. Assim como não é de hoje que os problemas na Amazônia existem, não é de hoje também que o cinema volta suas câmeras para lá, a fim de mostrar a realidade e, assim, discuti-la, promovendo a mudança. Essa foi uma das vertentes defendida pela mostra, que cumpriu em cada uma de suas edições. Eu acho que o cinema, né, esse imaginário do cinema, esse aprofundamento que ele permite, você ir numa sala escura, né, assistir um filme, essa imersão, não é uma reportagem, né, não é uma notícia, que é o que a imprensa em geral faz, a TV faz, né? Esse cinema que permite um aprofundamento na pesquisa, um aprofundamento na abordagem dos temas. Quando as pessoas vão ao cinema, elas ficam imersas nesse imaginário, né? Elas conseguem ser sensibilizadas por isso. E mais importante do que isso, o cinema permite, que é o nosso foco da Mostra Ecofalante, que não basta, a gente não é uma mostra de cinema, a gente é uma mostra de entretenimento.
entretenimento. A gente é cultura, educação e cidadania. A gente traz informações de qualidade. Então, para nós, não basta só exibir o filme. A gente quer debater com a população. Nós começamos no primeiro ano pequenininho, em 3 cinemas, para um público de 3 mil pessoas. O ano passado a gente teve 40 mil pessoas, né? Mais importante que essas 40 mil pessoas, foram mais de 20 mil participando de debates. Então, essa discussão que não é só em casa, sozinho, vendo um filme, mas participando de uma discussão coletiva que vê vários aspectos, é fundamental para a nossa sociedade. A gente acredita nisso como um momento, né, uma possibilidade de mudança, de reflexão, das pessoas se juntarem para debater e pensar num futuro mais próspero, um futuro mais... que as pessoas possam ter mais igualdade, né? E que possam respeitar a natureza. Quem é apaixonado por cinema sabe que não tem tempo ruim para rir, se emocionar, refletir na frente da telona ou da telinha, não é mesmo? O que você prefere? Drama, suspense, comédia, aventura, ação e sustentabilidade? Você pode encontrar tudo isso nesses gêneros. O cinema ambiental vem crescendo bastante e contagiando muita gente. Seu principal objetivo é chamar a atenção de todos nós para os nossos desafios no âmbito socioambiental. E para falar desse engajamento no cinema nacional e internacional, o Biosfera marcou presença na 6ª Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental. Este ano, a mostra contou com aproximadamente 100 obras audiovisuais, exibidas em mais de 30 salas de cinema espalhadas pelo estado de São Paulo. Além disso, inúmeros debates foram estabelecidos, especialistas das mais variadas áreas puderam trazer suas perspectivas e contribuições, a fim de discutir soluções com o público presente, contribuindo para a conscientização, na formação de opiniões e na busca pela resolução dos problemas que hoje o planeta enfrenta. Eu acho essa mostra muito relevante, ela tem um papel educativo e um papel também de conscientização e de fortalecimento da consciência cidadã. E à medida que as pessoas conhecem problemas tanto problemas locais como problemas globais e vê a ligação de um com o outro, elas podem ser multiplicadores de conhecimento e informação e uma cidadania ativa, ela começa com informação. Se as pessoas estão bem informadas e estão refletindo e tendo uma reflexão crítica sobre essas questões, elas podem começar a pensar em soluções e pressionar o poder público, levar demandas para a própria mídia e exercer um papel de cidadão ativo realmente, porque não adianta a gente esperar que o setor privado, que o setor público vão resolver os problemas ambientais. A sociedade é que tem que pautar, que tem que influenciar os agentes econômicos, os agentes públicos a, de alguma forma, trabalharem no sentido de você ter um mundo com mais sustentabilidade socioambiental, né? Primeiro porque traz informações que a gente não tem à disposição, que você tem muito pouco espaço de imprensa, de tudo. Quer dizer, você coloca à disposição aliado a entretenimento, porque a questão ambiental sempre é colocada como a parte chata da coisa, o assunto chato, do eco chato que vem pentelhar. E realmente, quando você traz numa mostra de cinema, como um programa gratuito, que está à disposição de pessoas, não só nos centros, mas também em outros lugares, quer dizer, você democratiza e torna atrativo você se informar sobre questões que são fundamentais para o dia de hoje, né? E que não estão à disposição. Então eu vim muito feliz para cá, porque eu sou o cara que fala complicado que ninguém lê, o cientista. Então quando eu vejo uma iniciativa dessas, de você usar profissionalmente comunicação, como a gente está fazendo agora, tentando traduzir um conhecimento de uma forma que as pessoas possam modificar e orientar suas vidas, né? Eu acho que isso é tão importante quanto a descoberta. É fazer com que ela seja disponível e propicie o bem das pessoas o mais rapidamente possível. No
quinto dia de mostra, uma das obras audiovisuais apresentadas no evento foi o filme Cheirando Mal, que conta a história de um pai de família cuja esposa morreu jovem em decorrência de um câncer agressivo. Com isso, ele começa a se questionar sobre os componentes químicos presentes nos produtos que sua mulher consumia e nas vestimentas de suas filhas, dentre elas os pijamas. Dessa forma, o espectador acompanha a trajetória desse pai em busca de respostas quanto às falhas na legislação e a regulamentação criada pelas grandes empresas e indústrias químicas. This is the story of a single father. Which would you rather have, someone tell the truth or tell the secret? Truth. Against the trillion-dollar chemical industry. I take offense when anyone would even insinuate our industry is supporting an increase in the body burden of chemical. Eu gostei dessa combinação entre jornalismo investigativo, documentário com história humana, sensibilização humana mesmo, que toda essa discussão, ela, no fundo, ela acaba incidindo sobre pessoas, sobre as novas gerações, né? Sobre as mulheres que também geram novas pessoas e tal. Então eu achei que ele conseguiu combinar esse lado humano com um lado mais investigativo, né? Bom, primeiramente a forma que ele usou, né? Ele foi muito eficiente em pegar um assunto complexo, que é assim, como algumas substâncias químicas mudam a regulação dos nossos hormônios, como que ela pode favorecer doenças autoimunes, como é que pode algumas vezes causar excesso de câncer nas pessoas vulneráveis, e fez de uma forma competente. Isso é muito importante porque como a gente que compra isso, que é o público em geral, era bom o indivíduo saber o que está consumindo, então ele conseguiu fazer o ponto dele. E o filme, ou seja, ele é muito bem feito. Ele é um filme, obviamente, que tem lado, ele não é um filme que pega as duas posições, mas ele mostra claramente, numa linguagem bem clara, que é importantíssimo, que é a translação da ciência. Como é que você pega aquela linguagem complexa, árida, que pouca gente entende, e você coloca de uma maneira que afeta o cotidiano das pessoas. Com 14 dias de duração, o evento destacou inúmeros temas, dentre eles o consumo e o papel das empresas quanto à transparência de seus produtos, conforme você acompanhou na edição de hoje. Mas a nossa cobertura não acaba por aqui, não. Outras temáticas foram levantadas no decorrer do evento e você vai poder acompanhar mais detalhes na próxima edição do programa Biosfera. Quer ver? E a gente não é só simplesmente uma cultura, mas que a gente é um ser humano que todo dia luta para existir e luta aí, né, para defender seus direitos simplesmente pelo fato de querer continuar sendo indígena. O que a gente tem feito é um trabalho de informação, de formiguinha mesmo, muitas audiências públicas, muitas palestras, muitas entrevistas, mas é importante também canais de televisão, canais de jornais, rádios que divulguem. We have 200 people, we have to get out of here. That's fast, guys. That's just a few minutes. Nós sabemos e temos ciência de que vivemos no mundo das imagens e que uma imagem pode despertar na gente sensações, memórias, lembranças, reflexões. E quando pensamos do ponto de vista das questões ambientais, o cinema, a televisão, as imagens têm um papel fundamental nesse processo de conscientização para que a gente consiga, de fato, transformar a nossa realidade. Porque, por exemplo, o cinema consegue atingir milhares de pessoas ao redor do mundo. Então, imagina todas as pessoas no mundo dentro de uma sala de cinema assistindo um filme sobre as questões ambientais, sobre alimentação, sobre agrotóxicos. Nós vamos despertar para a nossa realidade local e começar a pensar que é possível mudar. Porque a mudança só ocorre quando a gente propõe a mudança dentro da nossa realidade. Combinado assim, gente? Esse é o recado de hoje do programa Biosfera, que registrou tudo o que aconteceu na 6ª Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental. Tchau, até a próxima edição do programa.